Boa noite, canal do YouTube, 18 de maio de 2025. História de Santa Cruz. Garimpando pela história de Santa Cruz no Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional tem uma coleção fantástica, muito material sobre Santa Cruz. E recentemente fiz uma apresentação sobre o fundo da Fazenda Nacional de Santa Cruz, que tem documentos de 1612 até a década de 80. Mas hoje eu quero falar sobre o fundo do Scrainoli Doria, em Santa Cruz. Scrainoli Doria era um historiador, um pesquisador, e veio diversas vezes a Santa Cruz, inclusive algumas das apresentações eu já tive oportunidade de mostrar aqui para vocês, porque ele esteve aqui, por exemplo, em 1933, no ano do centenário de anexação de Santa Cruz ao Rio de Janeiro. E foi publicada então uma reportagem muito completa sobre a Fazenda de Santa Cruz em 1933. Então, na apresentação de hoje é Scrainoli Doria. Quem foi Scrainoli Doria? Luiz Gastão de Scrainoli Doria. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 31 de dezembro de 1869. Era filho de Luiz Manuel das Chagas Doria, general de divisão reformado, e de Adelaide de Scrainoli Toné Doria. Esse nome Toné é que faz com que ele, vamos dizer assim, dá uma explicação, uma justificativa para ele escrever tanto sobre Santa Cruz, porque o Toné, o Visconde de Toné, que foi o tio-avô dele, foi professor de Dom Pedro II, como eu falei outro dia, e como ele era professor de Dom Pedro II, ele via muito a Santa Cruz. Provavelmente deve ter deixado muito material ou passado para a família, e isso acabou fazendo com o Luiz Gastão, de Scrainoli Doria, tivesse interesse por Santa Cruz. Por isso que tem vários artigos de Santa Cruz. Então, em 1886, ingressou no curso de Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito de São Paulo. Essa Faculdade de Direito de São Paulo era uma das faculdades tradicionais, ainda não existiam as grandes universidades, como é a USP, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Faculdade de Direito de São Paulo, a Faculdade de Direito de Recife, eram os locais onde os filhos dos grandes fazendeiros iam se formar. Muitos se formaram na Faculdade de Direito de São Paulo, por exemplo, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi estudar em São Paulo. Então ele estudou lá e concluiu em 1890. E foi contemporâneo de Venceslau Braz, foi colega, Delfim Moreira, que mais tarde, inclusive, vamos ser presidente da República, vai nomeá-lo para um cargo, né? Após formado, o Doria exerceu a advocacia e foi diretor dos debates, publicação do Senado Federal. Essa publicação foi durante 2 anos, de 1896 e 1898. Escreveu para alguns periódicos e revistas de São Paulo e do Rio de Janeiro, utilizando pseudônimos diversos. Inclusive aqui em Santa Cruz, ele chegou a escrever um artigo sobre Santa Cruz usando um pseudônimo, e eu fiquei na dúvida, mas realmente é o Dória, né? De 1902 a 1909, lecionou como professor interino no Ginásio Nacional, regendo as cadeiras de francês, inglês, lógica e geografia. Entre os anos de 1908 e 1909, ampliou suas atividades como docente para instituições como o Pedagogium Municipal, Colégio Paula Freitas, Ginásio Fluminense, Escola Normal, Ginásio Pio Americano, Instituto Comercial e Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro. Então, ele foi participando de várias universidades. Em 1906, ele foi aprovado no concurso para as cátedras de História Universal, História da América e História do Brasil do Colégio Pedro II. Começou a tosse. O Colégio Pedro II era aquela instituição que
os professores queriam logo trabalhar, porque realmente era um colégio de muita categoria. Tendo concorrido com os candidatos José Veríssimo, Felisberto Freire, Joaquim Osório Duque Estrada, Armando Dias e Pedro Couto. Só nomes importantes. Pedro Couto, inclusive, tem uma escola municipal aqui em Paciência com o nome dele, né? Joaquim Osório Duque Estrada foi autor do hino não sei se foi do hino nacional ou do hino da bandeira, é autor de um hino aí. Nos anos de 1909, 1910, 1911 e 12, participou de comissão enviada à Europa pelo ministro das Relações Exteriores José Maria da Silva Paranhos Júnior, barão do Rio Branco, encarregado de reunir e recolher documentos de interesse para a história pátria nos arquivos europeus. O Barão do Rio Branco, inclusive o Barão do Rio Branco teve muitas vezes em Santa Cruz nesses exercícios militares, até postei foto com ele aqui em Santa Cruz como presidente. Ele era um diplomata também muito voltado para a história, interessadíssimo na história. E essa comissão, ela cumpriu um papel importantíssimo, que era exatamente de percorrer os diversos consulados europeus em busca, quer dizer, garimpando buscando documentos existentes dos diversos países. E nessas viagens, inclusive ele tem documentos até de Santa Cruz. Inclusive um deles foi uma correspondência mandada pelo Marquês de Gabriac. Então ele encontrou essa documentação, depois ele escreve exatamente um artigo falando sobre a presença do Marquês de Gabriac aqui em Santa Cruz. Em 1917 foi nomeado para a direção do Arquivo Nacional pelo seu antigo colega de faculdade de Direito, Venceslau Braz, cargo no qual permaneceu até 1922, quando foi substituído pelo bacharel João Alcides Bezerra Cavalcante. Em sua gestão à frente do órgão, destacou-se pela organização do espaço físico do prédio, pelo controle do acervo, instalação de um gabinete fotográfico, alterações na produção editorial da instituição e pela criação de um museu histórico no Arquivo Nacional. Então, realmente teve uma participação significativa. Já vem a tossezinha chata. Mas como nosso canal aqui trata da história de Santa Cruz, vejamos a presença do Escraenório Dória em Santa Cruz. Esse primeiro artigo, que foi publicado na Revista da Semana em 12 de outubro de 1929, ele não assina como Escraenório Dória, ele assina com um dos pseudônimos que ele usava, Ulisses de Aguiar. Então, às vezes nós estamos pesquisando quem é esse Ulisses de Aguiar. Tem que saber que é um pseudônimo do Escraenório Dória. É claro que quando se começa a ler, vai encontrar muita semelhança pelo estilo e tal. Então, esse artigo do Escraenório Dória, no caso aqui, Ulisses de Aguiar, em Santa Cruz. Ele faz uma espécie, um apanhado geral, falando sobre a fazenda de Santa Cruz, as origens, sobre os jesuítas, a importância da ponte histórica dos jesuítas. Então, é um artigo nesse sentido já de chamar atenção. Por que ele escreve esse artigo, como eu falei anteriormente? Porque o tio-avô dele tinha sido professor do Pedro II,
deve ter levado muitas informações da Fazenda de Santa Cruz e também porque, como diplomata, como representante dessa comissão, ele teve chance, teve oportunidade, privilégio, né, de conhecer, de tomar conhecimento de documentos até então não divulgados no Brasil, muitos de Santa Cruz. Então essa aqui é a reportagem. Na ilustração vocês observam que tem aquele brasão, né, aquela cartela que, que orna a ponte dos jesuítas com o dístico latino, e que já é um trabalho de 1929, já depois da restauração, mas o dístico está bem legível, provavelmente para a reprodução na revista, eles devem ter reforçado as letras, porque as letras estão bem legíveis, né? Flect geno, tanto subnomine, flect viacto. Ic etiam reflua, flect tuis amnis aqua. Flect geno, quer dizer, ajoelha-te diante deste grande nome, ajoelha-te viajante, viajou. E quiete, assim como as águas que refluem, que retornam neste rio, assim como as águas se dobram, dobra também teu joelho diante desse nome. Essa é uma tradução mais ou menos capenga, digamos assim, né? Mas quer dizer que o viajante, quando passasse ali naquela ponte, ele fizesse a genuflexão, ou seja, ajoelhasse. Genuflect, quer dizer, fazer a genuflexão. Quer dizer, a genuflexão é ajoelhar diante do nome. O nome é aquele que está lá em cima. IHS. Jesus, quer dizer, Jesus. H, homens, homem, Salvador. Jesus dos homens, Salvador. Então essa era a tradução e essa é uma das ilustrações do artigo que ele escreve como Ulisses de Aguiar. Então, nesse artigo, ele fala sobre a ponte, né? E fala também que a fazenda de Santa Cruz é uma das propriedades mais importantes, né? Cujo inventário se procedeu no ato da expulsão dos donos. Esse inventário vai servir mais adiante para ele escrever um artigo muito bonito sobre o Natal em Santa Cruz. Então, aqui pelo esse artigo, ele já vai dando a ideia do que ele vai fazer mais à frente. Então, esse artigo foi publicado em 1929 e as fotografias também tiradas em 1929. Aqui já é um outro artigo também, mas aqui ele já assina com o nome próprio dele, né? Scrainoli Doria, Centenário de Santa Cruz. O Centenário de Santa Cruz, sempre esclarecendo, né, que é o centenário da anexação de Santa Cruz ao Rio de Janeiro. Então, não é o centenário da fundação de Santa Cruz, não é porque Santa Cruz foi fundada em 1567. Essa publicação é de 1933. Então, como naquele ano estavam realizando muitas atividades, muitas festividades em Santa Cruz, é muito provável que a comissão, que era a comissão da Sociedade Musical Francisco Braga, tenha entrado em contato com a revista da semana e a revista da semana se interessou. Essa publicação ela saiu em dezembro de 1933, quer dizer, exatamente no final do ano que estava se comemorando. E as fotos, todas as fotos que foram tiradas em 1933 mostram lá em cima, né, o matadouro, ainda com aquela caixa d'água, que até hoje ainda está lá. Depois tem a do bodegão, ainda com aquele bodegão com a venda e as lojas antigas.
À direita de cima, a Rua Dom João VI, lá no fundo do quartel. O hospital, naquela época era o hospital à direita. Embaixo, aqui, a Felipe Cardoso, ali exatamente onde tem a estação do BRT, chamado Rink de patinação. Do lado dela tem a Rua do Matadouro, rua atualmente chamada Rua das Palmeiras Imperiais. Essas palmeiras, inclusive, vocês podem observar que elas estão todas ali, foram morrendo, ou atualmente só tem uma. A foto daqui de baixo é da caixa d'água. Observe que o morro está praticamente careca, não tinha vegetação nenhuma, hoje está bem arborizado. E a última aqui da direita é a Rua Lopes de Moura, que na época não chamava-se Rua Lopes de Moura, onde tem a igreja lá no fundo. Aqui à direita, essa casa da direita é da Ciraldo. Então essa publicação foi de 1933, para comemorar o centenário da anexação de Santa Cruz. Aqui também foi de 1933, só que foi em abril. Então veja que na revista da semana o Dória publicou duas reportagens bem completas sobre Santa Cruz. Esta daqui, ele já faz assim uma espécie de resumo geral, um apanhado geral sobre a história de Santa Cruz, porque aqui ele fala da própria história, daquela anterior, como foi o centenário, ele também fala da história, mas aqui ele já vai fazendo uma descrição da fazenda de Santa Cruz, mostrando inclusive a planta do povoado da fazenda de Santa Cruz. Então, foi uma reportagem, uma matéria mais específica. Colocando, por exemplo, ali aquela gravura de 1848, a Ponte dos Jesuítas. Isso, como foi uma reportagem de 1933, naturalmente o fotógrafo veio aqui tirar a foto, como essa foto da igreja, que era a antiga igreja da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, que foi demolida. Então aqui ele também assina como Scraenor Dória. Então essa reportagem, ele faz um resumo sobre a história de Santa Cruz. Aí colocou o quartel, né, que era prédio do antigo convento, foto que vocês observam que já está com o terceiro andar, aquele desenho da olaria e novamente o hospital, mas pegando outro ângulo, e a planta do povoado. Aqui já é uma publicação anterior, também de Santa Cruz, também assinada com o Scraenor Dória. Só que essa publicação não foi na revista da semana, foi para uma outra revista chamada Pelo Brasil. Então, como ele publicava em diversas revistas e jornais, tanto do Rio de Janeiro como de São Paulo, ele mandava esses artigos, alguns artigos desses praticamente são repetidos. Muda um pouquinho, coloca uma foto diferente e tal, mas esse aqui foi de 25 de outubro de 1928, anterior às outras duas. E também falando sobre a importância da Ponte Jesuítas. Essa reportagem da Revista da Semana já é uma das últimas, já é de 1941. Essa reportagem, inclusive, eu já tive a oportunidade de fazer uma apresentação que ele fala exatamente sobre a presença do Marquês de Gabriac, ministro da França no Rio de Janeiro, de 1820 a 1829, em Santa Cruz. Então, nessa matéria, ele fala de duas presenças diferentes. Uma de Dom Sebastião Pinto do Rego, que era bispo de São Paulo, não aconteceram na mesma época. O Marquês de Gabriac esteve aqui visitando Dom Pedro I. Havia uma questão de litígio
entre a França e o Brasil, e o Marquês de Gabriac veio a Santa Cruz para tentar conversar com Dom Pedro I. Dom Pedro I estava viúvo, estava de luto, veio para Santa Cruz, os filhos eram pequenos, vieram para cá, e ele vem aqui para palestrar, para conversar, para fazer a diplomacia para tentar resolver a situação. Depois consegue resolver, chegar a um acordo. Então o Dória escreve sobre a visita dele. E o Dom Sebastião vem também fazer uma visita, mas já no segundo reinado, e fala, descreve também sobre a ida dele aos Jardins Cercadinho, faz uns comentários. Então são duas reportagens assim mais como curiosidade. Essa também é anterior e foi publicada numa outra revista, porque vejam que eram revistas de grande circulação. Aqui é a revista Excelsior. Então esse aqui é um desenho que tem na chamada da revista, que é a página da revista, é o Natal no século XVIII. É uma reportagem muito interessante que ele publicou no Natal. Provavelmente a revista, como ele escrevia para essas revistas, os editores devem ter pedido que ele fizesse algum artigo sobre o Natal. Como ele escrevia sobre história, ele vai fazer um artigo sobre o Natal. E é muito gostoso esse título, esse artigo dele, porque ele vem para ele fala como se ele estivesse em Santa Cruz, porque isso aqui é mais, vamos dizer assim, é mais literatura do que história, mas não deixa de ser história, porque ele vai contextualizando, mas ao mesmo tempo vai fazendo um diálogo. Vejam aqui, olha só. Naquele recanto brasileiro no século XVIII, na fazenda dos jesuítas em Santa Cruz, ia celebrar-se também o Natal de 1758, como na mesma hora nos demais pontos da terra. Claro que isso aqui é literatura, isso aqui ele escreveu, mas fez referências à história, porque ele contextualiza, ele escreve como se ele estivesse fazendo a história do Natal, o último Natal dos jesuítas em Santa Cruz. Então, nesse texto, ele faz um diálogo, por exemplo, como se os livros estivessem conversando. Veja que interessante. Aí fala da presença da engenharia, da olaria, né? Na olaria estavam paradas as rodas de fabricar louça, em descarga de grande pão de fazer tijolo, frios ou fornos de cozer telha de produzir cal de pedra. Quer dizer, querendo dizer que nesse dia de Natal os escravizados não trabalharam. Se em toda a fazenda de Santa Cruz o dia ia se sendo por todos apressado, maior era nela o cuidado em preparar a igreja, que de certo sempre merecera cuidados, mas se devia ser especiais em tais vésperas. Então, ele vai fazer a descrição aqui da festa da Missa do Galo. Tinha a igreja da fazenda no meio grandes torneadas de jacarandás, talha por pintar. Também no púlpito de onde descia a palavra dos pregadores. No coro pompeavam negros sólidos em desafio há séculos, outras grades de jacarandás torneadas, entulhadas, o couro de sombra, a pia batismal de pedra do reino. O que o Dória aproveita? Ele aproveita a descrição do inventário e vai fazendo uma espécie vamos dizer assim, um relato, né? Sempre citando as peças existentes na igreja, tanto na igreja como também no convento.
Na igreja da fazenda, naquele dia 24 de dezembro de 1758, o presépio merecia todas essas atenções, minúcia e minúcia. A lapinha com o menino Deus deitado, as imagens da Virgem de São José, dos Santos Reis com os seus cavalos de pau, 8 pajés acompanhando os magos. Tudo isso esperava pela noite. Luz a luz, a fazenda foi se acendendo, a igreja se iluminando por toda parte até a hora da meia-noite, misteriosa pela natureza de assombros, pela superstição aliada à feitiçaria. Ouviu-se o primeiro dos instrumentos, a voz humana, pela alma com o som das rebecas, rabecões, flautas e violas, todos a cantarem o triunfo daquela noite augusta que separou sem vida a história em duas eras opostas. Então, como eu falei, é o seguinte, ele realmente ele pega todo o inventário, vai lendo o que tem na relação do inventário e vai descrevendo o texto como se essas peças estivessem participando dessa instância, né? As instâncias de Pombal, e conforme ele declarara ao Conde de Bobadela, governador do Rio de Janeiro, foi a perniciosíssima sociedade denominada de Jesus receber o castigo de explosão da indefectível e indispensável justiça de El Rei. Isso aqui ele coloca entre aspas, né, que teria sido o Marquês de Pombal, né, falando. A igreja, até o presépio com suas figuras, tudo fora compreendido no arrolamento do sequestro dos bens dos jesuítas, feito por um desembargador de agravos. Os jesuítas iam longe, o rebanho vivia transnublado até final de dispersão. Entretanto, a noite de Natal de 1759, aí estava à espera de regozijos. Então ele tinha feito a descrição de 1758 e falando em 1759. Aí aqui já tem. O templo fechado trazia o luto dos antigos donos. Só o luar vestia-lhe a fachada. Prateava-lhe a cruz, esta parecendo revingar os oprimidos símbolos eternos dos tributos da dor, pontualmente pagos por todos os seres da vida. Então, o Luiz Gastão de Scagnoli Doria, quando ele faz essa descrição, ele pegou todo o inventário, foi lendo a parte toda do que existia nas peças lá e foi fazendo então um relato. Esse texto realmente é um texto muito saboroso de se fazer a leitura, o Natal do século XVIII, que além dele ter publicado naquela revista Excelsior, foi publicada também anos depois, aquela foi em 1928. Em 1933, já com outras ilustrações, ele publica o mesmo texto, mas já na revista da semana. Então, nesta apresentação de hoje, no canal do YouTube da História de Santa Cruz, foi um garimpo, uma pesquisa feita a partir do acervo do Scagnoli Doria, especificamente sobre Santa Cruz. Claro, eu não peguei o acervo dele todo, porque são centenas de textos publicados por ele e muitas imagens. Então, fica aqui essa contribuição desse acervo que é exatamente relacionado com a presença do Scagnoli Doria em Santa Cruz, garimpando pela história de Santa Cruz, no Arquivo Nacional, no fundo, Luiz Gastão de Scagnoli Doria, garimpando
pela história de Santa Cruz. Canal do YouTube História de Santa Cruz. Uma boa noite, um bom final de domingo e uma excelente semana para todos. Até uma próxima oportunidade.